queria hoje gravando aqui, hoje é mirtilo o assunto, tá bom? Então veja com calma, você que pensa em produzir mirtilo na sua casa, frutas vermelhas, assiste o vídeo com calma, você vai estar entendendo, tá certo? A gente está numa área de produção, bora gravar. Então assim, nós vamos agora, né, dar uma pincelada em cima do mirtilo, né? Não dá pra gente falar tanta coisa. E então é o seguinte, é um projeto que nós... E assim, é muito nova ainda, praticamente nós estamos com 1 ano e meio, né, conversando com o produtor, buscando uma assistência, vendo o plantio, né, então chegamos até a viajar, né, ficamos sendo capacitados lá em Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul, por uma semana lá, um pessoal atendeu da gente da Embrapa, atendeu muito bem, e então ele tentando passar alguma informação que tem. Aqui eu estou vendo que tem técnicos, que tem pessoas que trabalham na área, né, já com mirtilo. Então assim, gente, é um bate-papo, é uma conversa, tá? Então aí nós vamos desenvolver, né, o mirtilo, mas assim, todo mundo junto aí para bater um papo aí, não é palestra não, tá? Então é um bate-papo que nós vamos seguindo ali, tá? Então, deixa eu vir para cá. Quer puxar para o sol? Quer puxar para cá? Não, acho que nem precisa, para deixar até no sol aqui, mas acho que mais virado para vocês aí, né? Tá. Vocês não reparem na letra, tá? Dizem que não é de médico, que é de doente, né? Sabe? Então, por que resolver plantar as frutas vermelhas, no caso aqui o mirtilo, né? Alta rentabilidade? Sim, né? É uma planta onde o custo dela para implantação é caro, nós vamos ver, né, adiante. Mas ela traz um retorno muito bom. Os preços são bons, né? Quem trabalha com isso sabe. Claro que tudo depende de mercado, in natura, congelado, mas é de alta rentabilidade, tá? Adapta a exploração em pequenas propriedades, tá? É o nosso caso, tá? Nós temos propriedades pequenas. O que a gente quer dentro do projeto não é o produtor tirar uma uva e plantar frutas vermelhas, não é isso. É você incluir essas atividades dentro da fruticultura dele já. Na nossa região, eu sou de Itatiba, tá? A nossa região tem o quê? Tem uva, tem caqui, tem atemoia, tem pêssego. Então, para o produtor utilizar essa atividade junto às culturas que ele já tem ali. Que é mais uma forma de entrada de dinheiro, né? E de repente dentro de um período onde ele não tem essa renda, tá? É uma produção limpa. O que significa? Não é exigente em adubo, tá? Em adubo, em defensivo, são poucas pragas. Dá para trabalhar muito bem no orgânico, tá? Então, ela não é exigente, né? Nós vamos ver aqui com o poder. E assim, a propaganda sempre de fazer bem à saúde, né? Com poder antioxidante, anti-inflamatório, até de câncer, né? Comentam. Rejuvenescimento deles, preciso comer bastante ainda. Então, e assim, tem um marketing em cima dessas culturas, né? Das duas lá na seção 1 e nessa do mirtilo aqui. Tá? Quando fala assim, frutas vermelhas, já é o marketing, né? Então você já vê que, não sei, dá vontade até, né? De comer, né? Então, só para vocês conhecerem mais ou menos, quer dizer, a planta é da família da Ericácea. Subfamília dela é a Vacinodia, né? E gênero Vaccinium. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Ó, é uma planta que ela é nativa da América do Norte, tá? E da Europa também. E aí, é uma planta, então, que é de dias frios, tá? Existe uma herança genética, por exemplo, as variedades hoje estão adaptadas ao nosso clima. Mas ainda você tem uma herança genética ainda de que é uma planta que precisa de frio. E realmente, ela precisa um pouco de frio. Só que essas variedades aqui que eu vou citar agora, elas foram trabalhadas e adaptadas à nossa região. Que na verdade era da região sul dos Estados Unidos, né? Então hoje elas cabem bem aqui, que são condições climáticas parecidas, tá? Ela exige uma quantidade de água, esses 50 milímetros por semana de água. Isso aqui é na parte mais... que ela vai precisar, que seria na produção de frutos, tá? Então isso aqui, se você for ver, dá mais ou menos o quê? Uns 7 litros, mais ou menos, por dia. Mas na fase do fruto. Eu coloquei nessa parte pior para você ver se vocês têm água, né? O produtor teria água suficiente para a gente trabalhar aqui. Ó, as variedades que foram adaptadas à nossa região, que é aquelas que foram lá do sul dos Estados Unidos, lá que vieram para cá, é a Biloxi, que é essa aqui, que está aqui com a gente.
A Bilox, o calibre dela é o menorzinho de todos, tá? Mas ela tem um Brix fora de série. Pra mim, tá? É o melhor gosto que tem da Bilox, tá? Só que assim, ela é pequena. Então, o que vai depender na escolha de vocês? Vai depender qual mercado vocês têm. Ah, não, o mercado quer uma de calibre alto, grande, né? Então eu posso procurar uma Emerald, né? Então vai depender o mercado que vocês vão ter, tá? Essa Bilox, esse Brix aqui, nós fizemos um trabalho, a Cati, né, o Rodrigo ali, que fez junto lá com o Luiz Eduardo da Embrapa, né, nós fizemos com Brix e com calibre, né, então aí nós temos até esse trabalho, depois até posso passar para vocês o trabalho que tem ali. Então a Emerald, que tem o maior calibre, né, aquela grandona, é quase o tamanho de uma moeda de R$1, tá? A Jelly, né, é aquela considerada precoce. Mas o precoce dela não é assim, 2 meses, 3 meses, não. Ela é precoce coisas assim de 10 a 20 dias, tá? Então ela produz antes de 10 a 20 dias. No caso da Snow Chase também, né? Só que essas aqui apresentam um calibre maior do que a Jelly, tá? Mas assim, todas essas aqui, tem a Primadonna, né, também. Todas essas aqui estão se adaptando muito bem à nossa região, tá? Bom, o mirtilo tem 2 tipos de sistema de manejo. Você tem o manejo no solo e você tem o manejo em vasos. É diferente, tá? São condições diferentes, vai ter podas diferentes, é uma série de coisas diferentes ali dela, tá? Aí se a gente for trabalhar na parte vou falar um pouquinho na parte de solo agora, tá? Ela apresenta um sistema radicular muito superficial, é bem pequenininho mesmo, tá? E ela por isso ela acaba sendo sensível a uma compactação, né, de solo e a uma drenagem, tá? Ela não pode ter acúmulo de água e ela também não pode ficar seca ali, que ela também vai sentir por causa do tamanho das raízes dela, tá? Ideal de solo, tá? Considerado como solos arenosos e franco-arenosos, tá? Com teor de argila um pouco menor. O solo, ela é exigente, tá? Nessa parte ela é exigente, rico em matéria orgânica, tá? Então você tem que ter um substrato junto, que ela é rica em matéria, ela precisa de matéria orgânica. Uma pergunta. Oi, pode falar. No caso do vaso, qual o volume mínimo necessário por tampa? Então, eu coloquei assim, depois lá na frente vai ver, mas dá para falar. O que até a literatura e a gente vê, são vasos com volume de 70 litros mais ou menos. Acima de 50 já dá para você trabalhar, tá? Mas o ideal acho que é uns 70 litros ali, que aí você vai colocar casca de pino, que nós vamos ver aqui, eu não toque para você. Bom, então para o início de um... Gente, eu não sei se eu estou sendo muito rápido não, viu? Tem quanto tempo também, né? Para início de um manejo no solo, indispensável sempre, não só em mirtilo, como em qualquer cultura, sempre análise de solo, tá? Não deixe de fazer análise de solo. Ela é diferente do que a gente está acostumado a fazer. Fez análise de solo, com certeza vai precisar de calcário e vai jogar com calcário. Ela não, ela exige uma condição ácida. Ela exige um pH entre 4,2 a 5,5. Tá, qual o problema na nossa condição de solo aqui? Qual o problema desse solo? Quando você tem não no caso de 5,5, mas quando você tem abaixo de 5, assim, você tem problema com alumínio, tá? E o alumínio é tóxico para a raiz, tá? Então a planta não desenvolve. Então assim, pode ser que você precise jogar calcário no mirtilo, sim, tá? Se na sua análise de solo, vê que está tendo alumínio. Então você vai jogar lá o cálcio e magnésio para que tire o alumínio da solução ali do solo, tá? O plantio. O ideal, gente, como nós temos uma condição que não é um solo arenoso, né, depende da região, acho que aqui em Indaiatuba até ele tem parece que ele é mais arenoso do que até na região de Jundiaí, por exemplo, ali. Você tem lá, você vai fazer em canteiros ou em camalhão, tá? Aqui foi plantado já faz, acho que essas plantas têm 4 anos, tá? Eu acho que sim, né? Só ver com o Zé Carlos, mas acho que elas têm mais ou menos 4 anos. Não foi feito, né, em canteiro e nem em camalhão, tá? Então ele usou uma área aí até com mourões aí, que lógico que não há necessidade. Mas assim, você vai fazer um canteiro, tá? E como ela não gosta muito da argila, né, que é uma condição mais arenosa, você vai tirar, dentro do preparou o canteiro, você vai
tirar uma parte daquela terra do meio do canteiro e você vai jogar casca de pino, casca de arroz, até fibra de coco, né? Ainda fiz um asterisco aqui, cuidado sempre com fibra de coco, porque ela tem que ser muito bem lavada, porque se tiver sódio, o mirtilo não gosta de sódio, tá? E você vai misturar a matéria orgânica, o substrato, que a análise só vai falar quanto você vai ter que jogar, com esses, com casca de pinos ou a casca de arroz, tá? Para drenagem. Para você ter uma porosidade e uma melhor drenagem, tá? Então você vai jogar isso aí você vai fechar e assim você vai fazendo o plantio dela, tá bom? Então, gente, cuidado com fibra de coco, principalmente no vaso, tá? Porque assim, lave bem ele, não pode ter sódio não, tá? Adubação de plantio. Basicamente vocês vão trabalhar, além da matéria orgânica, né, que já tá ali, você vai trabalhar com fósforo e potássio. Só uma pergunta antes, só, desculpa, para não perder. A casca de pinos, ela não salta aquele tanino que fala? Isso não tem nada a ver? Não afeta. Não afeta nada. Não afeta em nada a produção. Quer dizer, tem os produtores, né, que planta tudo em vaso, a maioria está usando casca de pinos e a produção está sendo muito boa. Adubação de plantio, nós vamos trabalhar com fósforo e potássio, tá? Quer trabalhar na forma orgânica, então tem o termofosfato, no potássio, o sulfato de potássio é permitido, né? O ideal é trabalhar com termofosfato sempre aqui no caso da adubação de plantio, com fósforo, tá? E o potássio sempre usando um sulfato de potássio, também é o ideal. Adubação de cobertura, aí sim, a partir lá de 30, 60 dias de plantio, você começa a trabalhar com uma adubação nitrogenada. Tá? Essa adubação nitrogenada, o ideal é que você utilize sulfato de amônio, tá? Trabalhe sempre com sulfato, que é melhor. Nitrato de amônio, você pode ter problema, se você tiver um teor de argila alto, você pode ter um problema que ela não vai gostar muito do nitrato, tá? Então, nessa condição, vocês acabam usando mais o sulfato de amônio, tá? Espaçamento, tá? Você tem uma variação de espaçamento, vai depender da sua condição de sítio também, tá? Então você tem de 80 centímetros a 1,20 m entre plantas. Você pode usar entre ruas de 2,5 a 3. Se for mecanizado, você aumenta um pouco a largura das ruas, tá? Não tem muito... Isso aqui vai cair. Tá, ó, no caso de vaso, né, que ele estava comentando, utilizar os vasos... o vaso pode... Oi, pode falar. Pode falar. Nesse espaçamento de 2,5 metros a 3 metros na linha, eu posso plantar feijão de porco, porque o feijão de porco ele coloca... Tá, pode sim. Eu posso fazer isso então? Pode sim. Você vai complementando essa pergunta, para consorciar, o que é bom para se consorciar com essa plantação? Porque você tem uma rua de 3 metros. Tá, ou você pode trabalhar com uma leguminosa, no caso até para melhorar o solo, né, a parte de nitrogênio. Você pode utilizar uma cultura, porque vai depender do seguinte, quando ela chegar num porte mais alto, ela vai ter os galhos que ele vai dar uma fechada. Então não pode formar um sombreamento dependendo da cultura que você for plantar. Mas você pode usar, tem gente que usa planta abobrinha no meio lá, rasteira, né? Então tem gente que faz isso. Não no caso do mirtilo, eu estou falando no caso de uma outra cultura que a gente está mais acostumado, tipo uva, tá? Que no meio ali das ruas eles acabam até plantando abobrinha ali. Então, consorciar com a plantação de mirtilo no caso de fazer essas linhas aí. Tá, de repente até... Não, morango não dá para você trabalhar ali. Mas qualquer tipo de cultura você está falando? Sim. Você pode trabalhar com uma hortaliça, não tem... Mirtilo, hortaliça, alguma coisa assim. Vaso. Aí já é uma outra cultura, tá, gente? Então, aí vamos lá, volume, né? Tinha comentado, maior que 50 litros. Literatura cita 70 litros, tá? Mas tem gente com menor produzindo com 50 litros. Vantagens de você plantar no vaso. Você pode trabalhar com uma densidade maior da sua cultura. Por exemplo, no solo você vai trabalhar lá com 2.800 plantas a 4.000 plantas, por exemplo, né? Aqui não, aqui você pode chegar até 8.000 plantas, porque você pode trabalhar com ele mais adensado, tá? E uma proteção maior, você vai saber o que você está colocando ali também. Por quê? Porque você trabalha na parte com fertirrigação, tá? Então vai ter a irrigação e você pode trabalhar com essa parte da fertirrigação ali. Agora, a fertirrigação é o seguinte,
nós estamos trabalhando lá também com o pessoal, lá com o Carlos Eduardo, lá da Embrapa, e tem uma pesquisadora também lá da Universidade de Santa Maria, que ela está trabalhando para a gente ver como a gente trabalha melhor essa fertirrigação. Hoje existem receitas prontas no mercado, tá? Onde a pessoa usa para morango, para mirtilo, para framboesa, e não é bem assim, porque eles falam, olha, abaixou de 1,2 de condutividade elétrica, você vai lá e faz vai acrescentando os adubos, né? Os adubos solúveis. E não é bem assim. Por quê? Porque a gente tem que saber, como eu falei, é uma cultura nova, não está bem estudada ainda. Quanto que ela vai exigir de nitrogênio na vegetação ou na frutificação? Quanto que ela usa? Né? A gente não tem essa resposta ainda. Por isso que aí nós estamos vendo com o pessoal da Embrapa lá e da universidade, para a gente trabalhar e ver qual vai ser a época melhor que você vai jogar os seus nutrientes. Aí não precisa fazer aquelas receitas prontas, tá? Aí você pode já você mesmo montar, tá, o seu adubo. Então você vai comprar lá um sulfato de amônio, de potássio, não sei o que, e você vai fazendo as misturas você mesmo, tá? E aí você vai ver o quanto que a planta realmente precisa de cada nutriente, tá? Nesse momento, tá funcionando? Tá. As produções, né? Acho que a Rosa não. A Rosa não. A Rosa acho que não tá aqui, né? O mirtilo dela lá, sabe, tá excelente, viu? Nossa, a produção dela lá tá ótima. E ela trabalha dentro dessa forma de baixar a condutividade, então tá resolvendo. Mas ainda a gente não conhece ainda, né? O vaso também, ele tem uma maior produção. Hoje, mais ou menos, a gente trabalha mais ou menos com uma faixa de 1,5 kg no solo de produção por planta. No caso do vaso, você pode chegar até 3 kg por planta, tá? Então aí você vê que realmente tem o problema do investimento, quase 3 vezes maior, tá? Então vai depender tudo do bolso de vocês, da condição de vocês, o que vocês precisam, tá? Procura a parte de polinização. O ideal para você ter uma boa safra, né, uma boa produção, é que 80% dessas flores sejam fecundadas, tá? Então a gente vai precisar de insetos, né? Tem gente até que fala, olha, põe uma colmeia aqui, outra ali, não sei o que, né? Colocando ali, então vai precisar de insetos, no caso até a mamangava também poliniza, né? Para poder você ter uma produção boa ali dos frutos, tá? Aqui. Gente, um pouquinho de doenças e pragas. Realmente é pouquinho mesmo, porque assim, não tem muito, né? Aparece pouquinho, mas não é aquele exagero, sabe? Que você tem que ficar pulverizando semanalmente. Não é bem assim não, tá? Que tipo de doença você pode ter? Fungo pós-colheita, as manchas foliares que aparecem, podridão de fruto, isso já na parte quase da colheita, tá? A famosa antracnose e a ferrugem que aparece bastante. Você tem, não? Ferrugem? Que fica avermelhado e umas pontinhas ali, né? Por cima ela fica amarelada e por baixo que você vê a ferrugem. Ferrugem, isso mesmo, E ela depois vai ficando uma coloração meio avermelhada também, né? Aliás, todo tipo de sintomas do mirtilo, a tendência é ficar vermelha, né? O controle que a gente pode fazer. Existem produtos químicos registrados para o mirtilo, tá? Você tem, por exemplo, o score que você pode pegar, que ele pega uma série de doenças aqui, tá? Quem quiser no manejo convencional. Produtos biológicos, quem estiver trabalhando no manejo orgânico, tá? Você pode seguir. Também tem vários produtos que podem ser utilizados. No caso de produtos biológicos, né, não tem tanta... Mas os produtos químicos tem que segurar. Pragas, lagartas e gorgulhos, tá? Que aparece bastante. Aqueles besourinhos também, de vez em quando aparece, mas assim, nada absurdo. É que a Ariane e a Fernanda acho que não tá aqui nesse grupo. Mas assim, das pragas, lagartas e gorgulhos, eu ia colocar cachorro. Ela tem um pastor que é desse tamanho de Elias Fausto. O cachorro come tudo. E ele vai, a gente tava vendo lá a plantação dela, ele vai lá, ele dá uma bocada e cata todo o mirtilo e sai, sabe? Eu falei, mas que caramba! Ela falou que é o que mais tem. Já tá verde, vai, né? Vai tudo, né? Ele pega. Aí eu tava em Machado semana passada, né? O Jorge estava lá também. Aí eu ali olhando, dando as palestras, vendo o pessoal dando as palestras, e um galo. E ela pegava lá o mirtilo.
Aí andava, pegava outro milho, não sei se eu peguei um galo desse tamanho também. Então, ó, vocês podem incluir galo e cachorro também. Mas não aplica em nada, pelo amor de Deus, que são um bicho bom. E passarinho também, isso aí é... Ah, e tem, esse e o passarinho então. Mas dá pra dividir com ele? Não, Eu tô produzindo bastante. Isso, aí dá, né? Pessoal, São ó. as maritacas. Ah, maritaca, né? 5. Ai, ai. Bom, pessoal, poda. Poda de formação. O que a gente procura dentro de uma poda? Equilíbrio da parte aérea, tá? Não é podar para um lado só, né? Então você tem que ter aquela arquitetura ali. Número de ramos. Se eu tiver ramos, bastante ramos, eu tenho uma produção. Eu posso ter uma alta produção, mas a minha qualidade diminui, tá? Então, eu prefiro ter menos ramos, dá para trabalhar menor, manejar melhor e ter uma qualidade de fruto melhor, tá? Para o mercado, principalmente quem trabalha em natura. Você vai também fazer uma redistribuição de carga, né? Que seria o equilíbrio também ali da parte aérea. Nesse caso da formação, 3 a 4 ramos, a muda vem, você vai deixando ela crescer. Aí você vai contar 15 centímetros para baixo, você pode ir tirando aquelas laterais que ficam baixas, tá? E você vai trabalhar com 3, 4 ramos fazendo tipo uma taça, tá? Poda de manutenção, sempre remover ramos doentes, fracos, né? Ou inseridos muito abaixo das hastes principais. Poda de inverno também, galhos secos e de ramos mal localizados. E a poda de verão a gente faz eliminar ramos que produziram frutos. Tá? Então você pode ir tirando lá. Existe o desponte também. Por exemplo, naquela condição ali, produziu o fruto, tá? Você tem o fruto que produziu, vai, naquele ali. Terminou a produção, você pode tirar uma parte, você corta ali, poda ali, que ele vai ter uma brotação lateral, que aí você vai começar a produzir lateralmente ali também, tá? Ou então você tira, você vai ver o que está melhor, que condição que está melhor ali a sua produção, tá? O manejo ali para você, tá bom? E uma pergunta, esses ramos novos que saem, não poda, deixa ele vir até produzir? Ele vai produzir, não, depois você vai tirar, olha que essa é nova, tá? Isso, então, ela vai esse crescer. você não pode, deixa ele crescer até produzir. Isso mesmo, você vai deixar ele crescer. Depois você vai tirar as baixadas. Bom, então deu tudo certo, né, nosso manejo, rapidinho, né, podamos, adubamos, Eu tenho uma pergunta. pulverizamos. Na verdade, uma em duas. Diga. Depois, quando a planta muda, com quanto tempo ela começa a produzir? Olha, a partir do segundo ano já começa a você ter uma produção. Isso. Não force, não deixa ela produzir um pouco antes não, tá? Você pode ir até podando, deixa ela ficar alta. Se você começa a fazer isso, a tendência dela é ficar a planta muito baixa. Essa aqui foi uma poda radical que foi feita, tá? Porque ela era mais alta. Mas aí o Zé Carlos fez uma poda mais radical ali, então por isso que ela tá baixinha. Depois dessa produção aí, ele já vai dando uma acertada e deixando ela subir. Se plantar hoje, no primeiro ano, começar a produzir, a gente corta fora para ela não deixar não é para produzir, tá? Já não é para produzir, mas... E qual é a vida útil de uma planta dessas? Do mirtilo? Na faixa de 20 a 25 anos mais ou menos. Nossa, meu Deus. Bastante. E aí você vai conduzindo, que se deixar também ela... Mas em vaso? Também. Em vaso você vai ter que controlar o tamanho dela. Você não Isso. pode deixar passar daquilo lá, a sua poda vai ser maior, tá? Colheita. Fazer sempre nas primeiras horas do dia, né? Não colher molhado. Fruto molhado vai estragar, tá? Não colha molhado. Qual a condição de fruto para colheita? Azul escuro, quando ele está naquela parte mais escura mesmo, tá? E ele tem aquele negocinho branco que chama prolina, não se preocupem com aquilo, tá? Comercialização. Vários lugares, supermercados, confeitarias, sorveterias, bares, até estava em Campinas, né, almoçando ali, aí os colegas chamavam, vamos lá na casa da sobremesa, eu nem conhecia, aí vi lá uma sorvete de mirtilo, que eu falei, deixa eu comer, muito bom, e conversei com eles têm umas 5 lojas só em Campinas, e eles falaram que pega do pessoal, né, tem no volume, eles pegam sim esse daí, então assim... Dentro desse projeto nosso, futuramente nós vamos ter que começar a ir atrás de comercialização, tá? Porque assim, nós estamos produzindo, né? Em Machado, o pessoal está com um problema agora com a amora, de tanto produziram e caiu o preço, porque não tem para quem vender, então... E assim, até estão pedindo ajuda porque o mercado nosso aqui é ótimo. Nós temos Campinas, nós temos São Paulo,
Jundiaí, Indaiatuba, na cidade, sabe? Então nós temos assim uma condição de comercialização boa, tá? E geleias, doces, licores, entra no turismo rural também, né? Se quiser. Tem gente que planta, tem uma pousada, isso em Morungaba, onde ele quer plantar as frutas vermelhas para os hóspedes deles, para ir lá e se servir, entendeu? Então tem várias funções ali que você pode ter. Custo de produção. No solo fica mais ou menos R$120 mil, tá? Por hectare. Mais ou menos, depende de cada condição, tá? Quantas plantas dá Naquele por hectare? espaçamento aí. Então, dentro daquele espaçamento lá, trabalhando com mais ou menos umas 4 mil plantas ali, tá? Esse aqui, trabalhando com 5, 6 mil plantas, do vaso, né? Você tem aqui R$280 mil mais ou menos o hectare, tá? Isso aqui foi feito há 4, 5 meses atrás, mais ou menos, esse valor. Nós estamos atualizando com o pessoal lá com o pessoal da APTA. Lá em Campinas, tá? A gente vai atualizando, o pessoal do Instituto de Economia Agrícola, né? A gente vai atualizando esses valores, mas mais ou menos esse último valor que nós tivemos foram esses aqui. Esse custo é anual? Anual. Não, anual não, implantação, desculpa. Implantação. Implantação. O anual você vai ter, aí vai variar também, né? Mas ele vai ficar numa faixa lá de R$50 mil, R$40 mil o hectare, tá? Então é pesado, um hectare é pesado. E assim, até a gente, no projeto a gente pede que os produtores não plantem muito. Tá? Vamos devagar, vamos começar aos pouquinhos, né? Vamos buscar um comércio, né? Vamos fazer tudo junto. E para 1 hectare precisa de Esse bastante gente, pouquinho né? que o senhor Cara, fala chega a ser mais ou menos quantas mudas? Não entendi. Esse pouquinho que o senhor fala, quantas mudas seriam mais ou menos? Mais ou menos? Olha, vamos trabalhar com, assim, 1.000 metros mais ou menos? Isso aí daria mais ou menos o quê? Seria 400, 500 plantas, por aí. 500 plantas, vai. Seria até um número razoável que dá para você começar a brigar com o comércio, que você tem um produto, mas não está exagerado também, de repente perder, né? Até a gente ter todos... Você vê mão de obra, né? Na hora que tiver tudo maduro para colher. O problema nosso aqui na nossa região, o que é? Ele falou tudo aqui. Mão de obra. Gente, a gente não arruma gente para trabalhar. Nós somos em Reginópolis, uma fazenda, ela planta 48 hectares de mirtilo, tá? 90% em vaso e 10% em solo. A hora que nós entramos na fazenda, eu vi 5 ônibus. Eu falei, nossa, o que é? Vai ter jogo de futebol ali? Não sei, o que é? Não, eram funcionários para trabalhar lá, tá? Então, exige muito funcionário. Mais ou menos, no hectare, 10 funcionários, tá? Mais ou menos. Tá? Então, por isso você tem que plantar um pouco menos. Agora, 10 funcionários... Depois vai diluir, né? O valor que ganha, o funcionário, não sobra muito. Não, mas ainda dá, gente. Ainda é rentável. Por enquanto, né? Futuramente, conforme aumentando a produção... Não, mas aí você vai ter que buscar mais mercado aí para isso. Produto caro, não tem como comércio. Aproximado está sendo estimado de lucro nisso? Aí dentro olha, mais ou menos, faz de 40%, 50% dá para você tirar, tá? Mas você tem o investimento, a implantação. Você paga, a partir do 3º ano, ali no mirtilo, você já começa a tirar um pouquinho de dinheiro ali, tá? Tem crédito já de custeio de investimento? Então, cadê o pessoal? Sim. Dá pra fazer normal, mesma coisa. Qualquer cultura, dá pra trabalhar assim. Ele tá aqui. Pode, tanto no custeio anual aí quanto na implementação, no plantio dele dá pra fazer. Cara, depende da linha. Porque se você pegar algumas linhas subsidiadas, vai meio a regra do governo ali, ela vai te dar, acho que no mirtilo, uns 2 anos de carência. Que é mais o ciclo da cultura. Se 2 anos ela começa a produzir, 2 anos você vai começar a pagar. Oi? Depende do enquadramento, cara. A gente depende do enquadramento. Se o cara for um pequeno produtor... Tá. Então tem, né? Dá para trabalhar. Legal. Então, gente, aproveita que tem crédito também. Veja os juros lá e... Aproveita para se endividar. Não, investimento. Tá? Pessoal, nós vamos... De mirtilo, o in natura, mais ou menos, ele tava, tem uma variação de 45 a 60 reais o quilo. Mais ou menos. Não, o congelado você vai trabalhar na faixa de 40, 45, é isso mesmo, o congelado. E o outro, até 60 reais mais ou menos você pega. Então, existem 3 viveristas, até achei que tinha um aqui que ia vir aqui hoje, lá de sul de Minas. Nós estamos pegando o pessoal da Frutiplan lá no Rio Grande do Sul, tá? Aí nós temos o Rodrigo de São Bento, Sapucaí.
E tem o rapaz de Piracicaba, da Catavento, que aí ele tem também. Ai, eu não sei se ele tem, acho que é só a Emerald, né? E a Jelly. É Jelly e Emerald que ele tem. A Bilox, eu precisava ver então com o pessoal de São Bento e ver com o pessoal lá do Rio Grande do Sul também. Custo dela, R$15. Se comprar em uma quantidade maior, aí daria R$12. Tá? Gente, assim, nós vamos ficar aqui, né? Que o Paulo falou que terminou o horário. Mas vamos ficar aqui. E aí a dúvida que vocês tiverem mais, por favor, nós vamos estar aqui. É só vir dar um pulinho aqui. Acabou lá também, Paulo?